Você passou pela cirurgia de retirada dos miomas e agora só pensa em uma coisa: quando vou poder engravidar? O que quase nenhuma mulher sabe é que esse tempo de recuperação varia de acordo com o tipo de mioma, a cirurgia realizada e até mesmo a cicatrização de cada útero. Então hoje eu vou te explicar de uma forma simples e direta quanto tempo você deve esperar para engravidar após a miomectomia e em quais situações você deve ter ainda mais cuidado. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonaccord, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Este é o 9º episódio da minha série completa sobre a cirurgia de miomas uterinos. Então, se você ainda não assistiu os outros episódios, volte lá e confira. Também já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Hoje eu vou falar sobre uma das principais dúvidas após a miomectomia. Vou poder engravidar? Em quanto tempo é considerado seguro? Existe algum risco? Para responder isso, eu sempre gosto de reforçar que o tempo ideal varia de acordo com o tipo de cirurgia realizada e principalmente com a profundidade dos cortes realizados no útero para a retirada dos miomas. Ou seja, não é seguro engravidar logo após a miomectomia, porque tanto a camada muscular do útero, chamada de miométrio, quanto a camada mais externa, chamada de serosa, devem estar 100% cicatrizadas antes da gestação. E por que isso? Porque a cicatriz representa uma área de fragilidade na parede do útero. Apesar da gestação parecer lenta porque dura 9 meses, no nosso corpo acontece tudo ao contrário. Já nas primeiras semanas de gravidez, o útero cresce rapidamente, o que aumenta o risco de rotura dessa área de cicatriz caso ela não esteja muito firme. Por isso, geralmente recomendamos de 1 a 6 meses de espera para que essa cicatriz esteja forte o suficiente para diminuir o risco de uma rotura uterina ao longo da gestação. Certo, Camila, mas por que esse tempo varia tanto? Isso depende do tipo do mioma retirado e da profundidade do corte que foi realizado. Calma que eu te explico melhor. Lembra que falamos sobre os tipos de mioma? Mioma subseroso, intramural e submucoso? Se não lembra, volte a alguns vídeos da série para entender um pouquinho melhor. O mioma subseroso é aquele que fica localizado na camada mais externa do útero, a serosa. E se o mioma está mais para fora, o corte necessário para sua remoção acaba sendo mais superficial. Nestes casos, normalmente liberamos para engravidar entre 1 a 3 meses da cirurgia. Já os miomas intramurais atingem o miométrio, que é a camada muscular do útero, e por isso exigem cortes um pouco mais profundos. Geralmente, precisamos de 2 a 3 camadas de pontos para fechar toda a espessura do útero. Neste cenário, o tempo mais seguro para liberar para engravidar varia entre 3 a 6 meses da cirurgia. Nos miomas submucosos, que estão localizados na camada mais interna do útero, o tempo de liberação varia de acordo com a via escolhida para a retirada desses miomas. Quando o submucoso é pequeno e totalmente intracavitário, ele deve ser retirado preferencialmente por esteroscopia cirúrgica, que permite a remoção dos miomas sem cortes no abdômen ou cicatrizes no útero. Isso permite uma liberação mais rápida entre 1 a 3 meses da cirurgia. Mas quando o submucoso é volumoso ou mais intramural do que submucoso, a sua retirada precisa ser feita por via abdominal aberta ou robótica, com cortes mais profundos que atravessam todas as camadas da parede do útero. Nesses casos, o tempo de recuperação é maior, entre 6 a 12 meses. Agora me contem aqui nos comentários, se você já fez a miomectomia, qual foi a orientação que o seu médico te deu após a cirurgia? Outro ponto importante é a quantidade de cicatrizes. Uma cicatriz única é sempre melhor do que várias, mas, infelizmente, muitas vezes precisamos de várias incisões para retirar todos os miomas. Ou seja, o tempo ideal para engravidar varia de caso para caso, e por isso é fundamental fazer o segmento pós-operatório com a sua ginecologista para avaliar seus sintomas e realizar exames de imagem de controle para checar a cicatrização e o volume do útero.
Além disso, nesse período pós-operatório, é essencial tratarmos a deficiência de ferro e a anemia se elas estiverem presentes em conjunto com a miomatose. Como eu falei no começo do vídeo, é muito importante usarmos métodos contraceptivos eficazes para evitar uma gravidez muito precoce, a fim de diminuir o risco de uma rotura uterina. E o que seria essa rotura uterina? É uma complicação rara, mas grave, em que o útero se rompe em uma área de fragilidade quando ele está sobrecarregado, como, por exemplo, no crescimento rápido durante a gravidez ou durante as contrações de trabalho de parto. Para se ter uma ideia, no final da gestação, o útero aumenta cerca de 500 a 1.000 vezes a sua capacidade volumétrica. Por isso, nos casos de cortes muito profundos ou múltiplas cicatrizes, recomendamos a cesariana eletiva, fora de trabalho de parto para essas mulheres. Então, Camila, como saber exatamente quanto tempo deverei esperar para engravidar? Depende. Para responder isso de forma correta, você deve seguir a orientação dada pelo seu médico após a cirurgia. Somente ele sabe exatamente como foi o seu procedimento e poderá descrever as características da sua cicatriz. Por isso, é essa recomendação que deve ser seguida, certo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima!